Olá pessoal, aqui é o mestre nacional Gerson Pérez do Clube Xadrez Online. Essa posição bonitinha aí que vocês estão vendo, vocês já imaginaram. Esta é uma videoaula sobre finais. E aí, ficaram assustados? Pois é, a grande maioria dos meus alunos sempre ficam assustados. Para vocês terem ideia, nas aulas aqui VIPs, nas aulas individuais, só o professor com o aluno, de repente eu marco para semana seguinte uma aula sobre finais. Aí beleza, despeço do aluno e tô lá esperando a outra semana o aluno. Aí sempre vem uma mensagem, olha, a conexão estava ruim, não deu certo de conectar, surgiu um compromisso, ou seja, o aluno sempre foge das aulas de finais. Impressionante. E tem aquele outro aluno também que fala o seguinte, professor, não esquenta a cabeça não. Uma vez eu perguntei para o aluno por que você não gosta de estudar a final. Falei, professor, tem partida que não chega ao final. Eu falei, tem muitas até. Pois é, a cada 10, 4 delas não chegam ao final. Termina ali na abertura. Então só 4 que tem final. As outras 6 terminam na abertura, meio jogo, ok. E essas, então, que tem o final? Aí o aluno, professor, eu me viro. Tem pouca peça mesmo, olha aí. Essa posição, por exemplo, tem pouca peça. Então, eu calculo e pronto, eu me viro. Pois é, o grande problema, na abertura, você tem muita peça. E aí você não tem tanta casa para ir, mas aí você erra a peça. No final, você tem pouca peça, mas aí você não sabe quais casas colocar. Por exemplo, às vezes você tem um movimento de torre que você tem 14 casas para aquela torre. Qual que é o melhor? Então, o que nós precisamos? Neste vídeo, nós vamos estudar o quê? Como estudar a última fase do jogo. Ou seja, tem uma forma mais fácil? Tem um jeito mais tranquilo aí para poder estudar os finais e não deixar o aluno correr? Para vocês terem ideia, os cursos que nós fazemos no Clube Xadrez Online são cursos de pilares muito variados. Então, você tem curso de finais, tem curso de meio jogo, de abertura, de cálculo e tal. Adivinha o que dá menos inscritos? Os de finais. E os que dão mais? De abertura. Aquela abertura ali que o professor ensinou, já na próxima partida, já estou usando ela e dobrando o meu adversário. Então, a abertura e a tática são importantes. Na realidade, até o nível intermediário, 70% mais ou menos, dos jogos terminam em ganho por conta desses dois pilares. O adversário sai torto ali na abertura, você dobra ele, as peças ficam descoordenadas e ele não consegue se arrumar e você acaba ganhando por um erro de abertura. Ou erro tático, você arma um golpe lá sobre o seu adversário, às vezes de médio prazo mesmo, ali 3, 4 lances, e de repente o adversário não vê a sua ameaça. E aí você ganha dele, tá. Mas isso até o nível intermediário. No nível avançado, o que você sabe de abertura, seu adversário também sabe. A gente estuda a abertura não é para ganhar do adversário. A gente estuda para não perder do adversário. Ou seja, para ele jogar algo e eu ter alguma coisa para jogar contra e não ficar inferior. Se ele não sabe o que eu estou jogando, tudo bem, aí pode ser que eu fique melhor. Mas geralmente um jogador forte, ele já tem um repertório ali definido e ele, na maioria das vezes, ele não é surpreendido com lances assim muito diferentes de abertura. Ele já tem um padrão, onde ele coloca as peças e aí fica mais fácil para ele jogar. Geralmente você não vai surpreender o jogador forte na abertura. Bom, e na tática? Você aplicar uns golpinhos no adversário. Bom, tenho certeza que no jogador forte você também não vai conseguir aplicar golpinho. Então, onde é que vai estar a diferença? Na estratégia, no final. Então, especialmente esses dois pilares, são os pilares mais difíceis de xadrez. Tem até uma frase famosa para final que depois do meio jogo, os deuses colocaram final, para vocês verem que é difícil. Muitos jogadores fortes têm dificuldade até em final, porque às vezes o desenvolvimento dele não foi à altura dos outros pilares. Imagina a construção de uma casa, Então você chega na casa,
de uma pessoa e tá lá aquela sala bonitona, o cartão de visitas, a abertura, né? Você vai entrando pela casa e de repente você olha um quarto e aquele quarto não tá pintado ainda, né? Meio jogo, né? Tá mais ou menos. Aí você chega lá no fundo, né? Ou seja, o final, lá na cozinha, de repente está no alicerce ainda, não terminou. Ou seja, é como uma construção de uma casa, de um edifício, você tem que subir aquilo por igual. Né? Então, o nosso jogo, é claro que a gente tem habilidades diferentes. De repente, você se destaca mais em cálculo, de repente, a sua memória já é melhor. Se é cálculo, né, a tática, a combinação, sempre que as partidas ficam complicadas, você vai levar vantagem, você tem mais habilidade naquele domínio. A mesma coisa se você tem uma memória muito boa. Para a parte de abertura, nossa, dá para você estudar, né, muitas variantes, você vai conseguir lembrar tudo. Ok. Mas, no geral, você tem que subir esses pilares mais ou menos por igual, para não ficar com déficit em algum pilar ali, que isso vai, um adversário forte que for jogar contra você, ele vai pegar suas partidas e vai ver que você tem problema ali. Então, o final não tem como fugir dele, vai ter que estudar mesmo. Agora, vamos tentar estudar da forma mais fácil, que é o que eu vou propor para vocês. O meu estudo de final foi muito duro. Eu vou confessar para vocês aqui que quando eu comecei xadrez em 89, não tinha as facilidades de hoje, não tinha os programas que a gente tem. Eu estudo um programa da Convecta chamado Total Chess Ending, e é muito bacana, porque tem a parte de teoria, tem a parte de prática, ele já separa os grupos lá de finais. Se eu tenho alguma dúvida ali no que ele passou, eu aperto um botãozinho, chega um programa de computador, uma engine ali para poder jogar comigo, né, e testar aquilo que eu estou em dúvida. Bom, e resolver o meu problema. Mas lá atrás eram livros. Você simplesmente pegava aqueles livros duros e tal. Eu comecei pelo xadrez básico, capítulo 2, tem um resumo legal ali. Depois passei pelo É o Final, é um livro do Czerniak, é um livro de 1959. Depois fui para o livro mais duro que eu já estudei até hoje. Ufa! Olha, eu estudava à tarde, às vezes estava à tarde esse livro e dava um sono lascado. Eu tinha que jogar água no rosto e tal, ir no banheiro, jogava água, voltava. Mas olha que livro fabuloso. É os Finais Básicos de Xadrez, olha que é básico, hein? Volumes 1 e 2 do Fine. Não sei se vocês conhecem, ó, é uma obra clássica, né, para finais. Alguns dizem que foi o primeiro livro do Mequinho. Bom, se foi o primeiro dele, ele teve facilidade, talvez ele chegou aonde ele chegou e eu cheguei aonde eu cheguei, né? Um mestre nacional, ele um grande mestre e tendo sido já terceiro do mundo. Então, alguns dizem que o Mequinho, o primeiro livro que ele estudou mesmo, né, inteiro e tal, por isso que ele é muito bom finalista, foi esse livro do Fine, Os Finais Básicos de Xadrez. E depois peguei as monografias. Então, peguei finais, por exemplo, de peões, do Mais Elis. É uma obra bastante robusta, tem ali quase umas 400 páginas. É uma obra dura até de estudar, né, profunda. Fala de oposição, por exemplo, finais de reis e peões, tem oposição, casa crítica, casa conjugada. Tem hora que parece que você está estudando matemática. Depois, Bispo e Cavalo, do Averbach. Love and Fish e Smysl eu fiz finais de torres e peões. E depois fechei com Ardid, Rei Ardid com damas e peões. Então esses 7 livros fizeram a minha base. E eu achei que foi legal, foi um estudo duro. Eu fiz esse estudo de 94 a 96. E em 96 eu saí com o meu primeiro... Saiu o meu Rei de Fiji. Saiu 240. Então, sinal que fez algum efeito. Em 94, quando eu comecei a estudar, o meu CBX saiu em 94 e saiu em 1984. Então, aparentemente, dentro desses 3 anos aí, foi um salto legal e eu acho que muito em função desse estudo que eu fiz de finais. Então, feita essa apresentação aí, a dificuldade que eu tive para estudar, hoje a gente sabe que dá para dividir por grupos. Então, esse é o detalhe, você divide por grupos e você pega de cada grupo aquilo que é essencial. Um diagrama que ajuda você a estudar um monte de outros, a tomar decisão em um monte de outros semelhantes, sem ter que estudar todos. Então, por exemplo, se você estuda a oposição, então está aqui, ó, esse diagrama que nós estamos vendo é um diagrama que as brancas jogam. Então, por que as brancas não vão ganhar? Porque tem uma regrinha que fala o seguinte:
Rei na frente do peão, como nós estamos vendo aqui, você tem que estar com posição. Posição quando o rei fica na frente do outro por número ímpar de casas. Pode ser 1, 3, 5. Nós temos a oposição assim, né, que é a oposição vertical, tem a oposição horizontal e diagonal. E pode ser de uma casa, que é a oposição simples, de 3 casas ou de 5 casas. Então, por exemplo, esta posição eu sei que se eu jogar de brancas, e as brancas jogam, eu não vou conseguir ganhar. Por quê? Porque eu vou ter que avançar o peão ou para C3 ou para C4. E aí a regra é, toda vez que eu estou do lado do peão ou atrás do peão, eu não ganho. Basta que o adversário faça o que eu brinco com os meus alunos, que é a regra do 1, 2, 3, 1. Você vai brincar de 1, 2 e 3. Então, olha só. 1 é a casa essencial de você ficar, que é a casa onde o peão quer passar para coroar. Beleza, a casa 2 é imediatamente à frente, não dá para ficar na casa 1, você pula para 2. E a 3 é para você fazer oposição. Então você sempre repete 1, 2, 3 e volta para o 1. Por isso que eu brinco com os alunos que é fazer 1, 2, 3, 1. E com isso não vai conseguir coroar, porque afoga ou se for para outra casa, né, nessa posição que a gente estava aqui, vai perder o peão, né? E se jogar aqui, vai dar afogamento. Então, voltando lá, esta posição não dá certo, por quê? Porque o adversário sempre consegue fazer oposição. E com o rei atrás ou do lado do peão. Então, o rei na terceira, na quarta e na quinta, na frente do peão, que é essa posição que nós iniciamos aqui, ó. Essa posição, se eu tenho oposição, eu consigo ganhar. E rei na sexta ganha sempre com ou sem oposição. Lembrando que isso vale, gente, de B a G. A e H tem regra própria, porque como só tem um lado para você passar o rei, é muito fácil o adversário empatar, né? Basta que ele chegue, se for de H, que ele chegue em F8, G8 ou H8, e se for de A, em A8, B8 ou C8, né? Então aqui, conforme nós falamos, ó, basta fazer um 2, 3, 1 empate, perfeito? Então por que essa posição não ganha? Porque não tem oposição. Então tem que guardar o quê? Guardar o tema. O tema é oposição. Ou seja, se você tem oposição, você vai ganhar. Se você não tem, só dá empate. Isso se não tiver na sexta. Na sexta fileira ganha sempre com ou sem oposição. Você não precisa da oposição na sexta. Vou pegar o próximo diagrama. Então, quais são os grupos? Rei e peões, torres e peões, bispo e cavalos e peões e damas e peões. Então, estes grupos, se você estudar os conceitos deles, vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, se a gente estudar a oposição, se a gente estudar a casa crítica, estudar a casa conjugada, lei do quadrado, nos sinais de torres, estudar torre-peão, por exemplo, você estudar posição de Philidor, ponte de Lucena, manobra de Sharon, as teorias do Berger, fica fácil você jogar, porque um diagrama que você estuda dá margem para vários outros, porque a dificuldade de estudar final, você não sabe quando é que vai cair naquele final, se é amanhã, se daqui 1 ano, daqui 10 anos, se vai cair, e a posição não é a mesma. É diferente de uma abertura que muitas vezes você estuda, já joga na partida seguinte e às vezes pega uma linha principal ali e vai jogar 15, 20 lances. Vai chegar lá no meio jogo, né, com posições que você estudou. Então, por isso é a dificuldade dos finais, né? Então, a cada 10 partidas que a gente joga, 4 delas eu vou jogar o final. Sendo que a metade dos finais práticos que a gente joga é de torres e peões. E é claro, é natural que seja. Por quê? Porque simplesmente essas peças, as torres, são as últimas a entrar em jogo, então demora a trocar. E os peões, tem muitos peões, né? Então sempre acaba sobrando um peão para você jogar o final. Então esta outra posição as brancas jogam e ganham também. Mas por que que ganha? Exatamente com o tema ou posição. Qual que é o lance ganhador? Rei F7. É o tema que a gente já conhece, oposição. Ó. Agora G6 não pode, né? G6 afoga. Aí eu jogo aqui. E aí nós não temos oposição, a oposição é do outro.
E agora? Lembra a regrinha que eu falei? Rei na sexta ganha sempre com ou sem oposição. Então vai ganhar de todo jeito. Não tem jeito de escapar aí não. Ok? Então essa posição aí seguiu assim. E aí ganhou. Né? Protegeu a casa de coração, ganhou. Então, seguindo lá. Mais uma posição. Essa agora é casa crítica. Então a gente tem que guardar, são os conceitos, são os temas. Então nós vimos oposição, agora é casa crítica. Então, por exemplo, se eu conseguir dominar duas dessas três casas aqui, ó, eu vou conseguir ganhar. Então, olha só. Fazendo o rei C2, rei E7, rei B3, rei D6, ó. Primeiro que já consegui a oposição, que é um conceito que eu já conheço, né? E aí eu consegui dominar duas, ó, dessas três casas aqui que estão, né, imediatamente à frente. Você tem o peão, né, pula a próxima fileirinha, é a seguinte. Então agora por quê? Porque aí eu consigo dominar de novo. Ó, consegui ter oposição. Nós já vimos que rei na terceira, na quarta e na quinta ganha com oposição. É agora. Eu sempre vou ter duas dominadas, ó. E aí, proteger a casa de coração, pronto. Ponto meu. Beleza? Casa crítica, então, foi esse tema. Nós estamos vendo o grupo de peões. Eu dividi em 4 grupos esse estudo. Então, nós vimos oposição até o momento e casa crítica. Nesse momento, também casa crítica. Olha só. Como é que ganha isso? Rei F4, rei E7. Ó, rei G5. Oposição, que é um tema que a gente já conhece. Mas agora eu quero entrar onde? Aqui. Aí ele não pode deixar, e nesse momento eu tenho a oposição de novo. A oposição vertical, que é a oposição mais forte, me possibilita entrar na fileirinha da frente. Eu vou ganhando terreno, olha lá. E aí tem mais uma regrinha. Toda vez que você entra na linha do peão, ele está bloqueado, ele cai. Não tem jeito. O cara pode conseguir oposição lateral, pode fazer o que quiser, que não tem jeito. Ele vai cair, como acontece agora. Só que ele cai onde? Cai na sexta. E nós vemos já que rei na sexta ganha sempre. Tá vendo? Os conceitos, eles vivem se repetindo. Até agora trabalhamos só com 2. Oposição e casa crítica. Seguindo aqui, já é um outro conceito, é o peão extra. Então, se a gente observar, tem um peão a mais. Como que eu trabalho com o peão a mais? Eu brinco com os alunos que é o peão boi de piranha, né? Se eu conseguir fazer esse avanço aqui, transformar em 1, então 2 contra 1, eu tenho o peão passado em potencial. E aí, enquanto o adversário vai lá buscar esse peão, eu invado com meu rei e tomo do outro lado. Basicamente, seria isso, né? Então, o peão extra serve para isso. Ameaçou entrar, defendi. Agora eu vou zerar os tempos, ó. Vou fazer o bloqueio para zerar os tempos. Ó. O rei afastou e eu consegui ganhar mais uma fileirinha. Ó, gerei o peão passado e agora virou o peão boi de piranha. Enquanto, lembra a música famosa lá do Tião Carreiro e Pardinho, Travessia do Araguaia? Então, é que a gente está em Minas aqui, né? Então o que domina é a música sertaneja nessa região. E tem uma música raiz muito famosa, que eu brinco com os alunos, que a ideia é o seguinte: você joga o boi lá enquanto as piranhas, né, cuidam desse boi, a boiada passa do outro lado. Então é basicamente isso, né? É uma isca, ou seja, você deixa este rei cuidando do peão passado e invade do outro lado. Então, na verdade, você não ganha com o peão passado, você ganha do outro lado, né? E aí vai tomar os peões todos. Então, isso aqui é o conceito do peão extra. O que eu faço com o peão extra? Gero o peão passado, atraio o rei para lá, enquanto isso eu invado do outro lado e ganho. Aqui já é um outro conceito, é o conceito da triangulação. Vamos imaginar que nessa posição eu jogue aqui e meu adversário jogue esse, né? Essa posição, se fosse a vez do adversário jogar, se fosse a vez do rei das pretas jogarem, a gente invade aqui do E6. E B6 eu vou tomar, né? Aí ganhei. Só que agora é a vez de quem? Agora é a vez do branco. Então, voltando lá à posição. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a triangulação.
passinho para trás, passinho para o lado. E aí fechei o triângulo. Ó. E agora ganhei. Por que que ganhei? Porque não tem jeito. Se ele vem cá, eu jogo esse, posição diagonal. Se vem aqui, a posição vertical. Se vem aqui, eu jogo esse, que é a posição que eu queria, né? Por que que isso é possível, gente? É possível exatamente porque as pretas não têm todas as casas disponíveis que tem as brancas para fazer a triangulação. Porque se tivesse as casas, fácil, ué. Era só fazer a triangulação de lá também. A questão é que o branco só tem este impedimento. As pretas têm 2 impedimentos. Então ela não consegue fazer a mesma triangulação que faz o branco. Então, tanto é que o branco não fez a triangulação de cá, né? De cá, não tem jeito. Ele fez aqui. Ok? Então, rei D4. Fechou o triângulo e aí já foi. Então, o que que acontece? Nesta posição, nós temos o quê? Nós temos simplesmente um conceito. Um conceito sendo aplicado. Mas que conceito é esse? Exatamente da triangulação. E agora, nesta posição, nós também temos um outro conceito sendo aplicado. Que conceito é esse? Do peão passado distante. Ó, os dois peões são passados, mas um está mais próximo do centro, o outro está mais distante. Então, nós vamos ter problema. Olha só, C4, aí joga A5, rei B5, A6. Tomou, e aí nós vamos simplesmente buscar o peãozinho. E essa posição tem ganho também. Ok?